Saudações, meus amigos do terceiro e extensivo da Unidade Lafayette, para o sexto e último vídeo sobre verbos dessa sequência, 9 ao 14. Falei pra você que estava acabando. Acaba neste vídeo, tá bom? Próximo vídeo, novos assuntos. Amém. Então vamos lá, ó. Singularidades verbais. Não importa muito o que é isso, importa o que está ali entre parênteses, né? A gente vai falar na aula de hoje sobre verbos derivados e sobre formas nominais. Dois assuntos muito diferentes, mas que estão aqui no mesmo item, tá? A gente tem que pegar o que sobrou de verbos para comentar, vou comentar tudo aqui. Só que como são dois assuntos, eu vou quebrar. Eu vou falar só de verbos derivados, faz exercício. Depois eu falo de formas nominais, faz o outro exercício, tá bom? A gente vai separar os assuntos aí. Ok, José, mas por que estudar verbos derivados? O que é isso? Lembra das nossas aulas de formação de palavras. Derivar, por exemplo, é colocar prefixo, sufixo, e no caso dos verbos derivados é isso. Você pega um verbo e coloca um prefixo. Por que a gente tem que estudar isso? Porque quando a gente coloca um prefixo no verbo, olha que louco, fica mais difícil ver um erro de conjugação. Não sei porquê, mas quando a gente usa um prefixo no verbo, o erro de conjugação não fica tão claro. Então o que os vestibulares têm feito? Isso há décadas. Ao invés de cobrar os verbos que a gente mais usa e que a gente usa nas conjugações para aprender a conjugar, lembra do vídeo anterior? Que verbos que eu usei? Ser, ir, ver, vir, saber, querer, fazer, dizer, ter. Os verbos que a gente mais usa. Repara, então, o que o exercício vai fazer? Ao invés de pegar esses verbos, ele vai pegar verbos que têm prefixos derivados desses. Então, você reparou? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar isso. Ó, deixa eu já vir para cá, que a gente vai começar a ver isso. Então, ao invés de cobrar, por exemplo, verbos como ver, vir, fazer, dizer, ter, pôr, verbos que a gente usa o tempo todo, o que o cara faz? O cara cobra derivados desses. Olha que louco. Então, ao invés de ver, cobra rever, prever, antever. Ao invés do verbo vir, cobra o provir, o advir, o convir, o intervir, como na questão da Unicamp, que a gente viu no vídeo anterior. No lugar de fazer, refazer, desfazer. Ah, não vou cobrar o dizer, mas vou cobrar o contradizer, o desdizer. Você não vai ver o verbo ter no exercício, mas você vai ver o conter, o manter, o reter, o deter. Reparou? Ao invés do por, toda aquela turma que deriva dele, que é gigantesca. Transpor, dispor, compor, repor, sobrepor, supor, antepor. Imagina. Então é isso. Ao invés dos verbos que a gente mais usa, derivados deles por prefixação. Isso, querendo ou não, aumenta o grau de dificuldade da questão, porque fica mais difícil de você ver o erro de conjugação. Vou te mostrar isso, tá bom? Tá, então como que eu vou fazer quando cair um verbo derivado no exercício? Você vai seguir um passo a passo que o José vai te ensinar aqui. Amigos, aqui é importante eu te dizer um negócio, ó. Quando a gente começa a ganhar competência em um assunto, quando a gente começa a evoluir em um elemento, a gente começa a queimar etapas. Isso é perfeito. Todo mundo faz isso. Você começa a queimar etapas para chegar mais rápido onde você precisa. É sinal de evolução. Só que eu já percebi, nesses anos que eu tenho de experiência, que quando você queima, eu vou te ensinar 4 passos, tá? Nesse caso específico de conjugação de verbos derivados, quando a gente queima alguma dessas etapas, a tendência é aumentar o número de erros. Então não vamos fazer isso não. Nesse caso específico, sem queimar etapas, não queima nenhuma. Por mais óbvia que ela possa parecer, não queime etapas. É só isso que eu te peço. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o passo a passo se cair um verbo derivado? Então vamos pegar uma frase exemplo assim, ó. Essa não vai estar escrito aqui, mas daqui a pouco vai aparecer um monte aqui na lousa, tá? Vamos pegar uma frase assim, ó. Se ele mantesse a casa em ordem, não teria problema. Pronto, se ele mantesse a casa em ordem. Aí o cara quer saber se mantesse ele tá certo. Alguns acham que sim, outros que não. Vamos analisar. Como? Pelo passo a passo. Qual que é o primeiro passo? Ó, vamos lá? Você vai identificar o infinitivo desse verbo. Manter-se. O infinitivo é o verbo não conjugado, que seria manter. Pronto. Só isso, começa aí, tá? Qualquer coisa você escreve lá. Depois eu vou te mostrar como você vai fazer no passo a passo escrito, tá bom? Então você escreve lá, manter. A hora que você descobre o infinitivo, você descobre de que verbo ele derivou por prefixação. O manter é derivado do verbo ter. Boa. Aí, ó, o que você faz? Isso mesmo. Você retira o prefixo, você chega no verbo original. Ter. Por quê, José? Para conjugar o verbo que você está mais acostumado. É mais fácil conjugar um verbo que você está acostumado a usar. Repara. Então, ó, vamos lá. Tira o man daquela frase. Ai, se ele mantesse a casa. Tira o man. Ai, se ele tesse uma casa. Se ele tesse uma casa, você sabe que não é isso. Mas faz, conjuga. Quer ver, ó? Eu tenho, mas ele não queria que eu tivesse. Reparou o que eu fiz? Ó, manter-se não está terminando com S, S, E. Então, é o pretérito do subjuntivo que a gente tem que buscar. Então, vamos lá. De novo. Eu tenho, mas ele não queria que eu tivesse. Pronto. Se o ter é tivesse, pronto, você fez o certo. Você conjugou o verbo original. Agora, gente, você só vai pegar o prefixo e vai voltar com ele. Se o ter, conjugado no passado do subjuntivo lá, fica tivesse, o manter obrigatoriamente tem que ficar mantivesse. Reparou? Pronto. Você percebeu que a frase está errada recolocando o prefixo no final. Não é se ele mantesse a casa em ordem, é se ele mantivesse.
é muito óbvio. E se eu ter esse dinheiro? Seria muito óbvio o erro. Você reparou? Então ele coloca lá, e se eu manter essa casa em ordem? O erro pode ser visível para alguns, mas já fica um pouco mais mascarado. Legal? Vamos treinar isso? Lembra os passo a passos? Vamos de novo, eu vou repetir o passo a passo. Localizo o infinitivo do verbo da questão. Retiro o prefixo. Conjugo o verbo original. Volto o prefixo no final. Sempre esse passo a passo que vai aparecer escrito agora. Então vamos olhar esse exercício, ó. Eu só poderia opinar se revesse o contrato. Aí o cara te pergunta se o revesse ele tá certo. Vamos ver? Então vamos lá. Revesse. Qual que é o infinitivo desse verbo? Esse verbo não conjugado seria rever. Pronto, esse é o passo 1. Escreve aí, ó. Rever. E aí você já percebe que o verbo rever deriva do verbo... Perfeito. Rever é ver de novo. Então deriva do verbo ver. Tá. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou conjugar o verbo ver. Como? Olha aqui embaixo, não tá SSE? Então ele quer o pretérito do subjuntivo. Do verbo ver. Eu vejo o filme até de madrugada, mas ele não queria que eu visse. Então, olha só. Se o pretérito do subjuntivo do verbo ver é visse, o do rever obrigatoriamente tem que ser revisse. José, então não é se eu revesse o contrato? Não. Tá vendo? Imagina se fosse sem o re. E se eu vesse o contrato? E se eu vesse ela? O vesse, obviamente, joga na nossa cara o erro. O revesse nem tanto. Reparou? Fica mais sutil, fica menos claro o equívoco. Então não é revesse, é revisse. Sacou? Pronto, você aprendeu a fazer. Só que a gente tem que treinar mais. Então o José vai fazer mais alguns com vocês, ó. Eles serão soltos depois que reporem o que roubaram. Tá? Futuro. Tá, depois que reporem o que roubaram. Beleza. Alguns podem achar que tá certo, que tá errado. Fato é, a gente tem que treinar. Reporem tem como infinitivo qual verbo? Esse reporem é qual verbo não conjugado? Ué, José, é o verbo repor. Boa, então ele só pode ser um derivado do verbo por. Professor, por que o por tá com acentinho e o repor não? Lembra da regra 5 lá do módulo de acentuação? Acentos diferenciais. A gente coloca um acento no por para não confundir com a preposição por, certo? Mas repor não tem uma outra palavra ali que possa gerar confusão. Então vai ser sempre assim, ó. O verbo por, ele vai ter o acentinho, o acento circunflexo, que é um acento diferencial. Mas os derivados deles não recebem, tá bom? Tá bom, então vamos lá. É o futuro de reporem. Reporem tá no futuro, né? Então vamos fazer o futuro do verbo por. Vamos passo a passo? Modo anterior aqui pra nós, ó. Vamos lá, ó. Futuro do por, no subjuntivo. Como é que é? Então vamos lá, ó. Eu ponho, mas ele não queria que eu pusesse. Perfeito, vai, joga pro futuro. Quando eu puser. Tá, quando eles puserem. Então, ó, se eu fosse conjugar o verbo por, seria quando eles puserem, né? Agora, se é repor, é repuserem. Então a gente corrige a frase. Sacou? Quero ir mais. Mais um pouquinho. Mais um, vai, ó. Só aceitaria o pedido que contesse a assinatura. Tá bom, contesse. Qual é o infinitivo? Eu vou fazer todas as etapas. Mais rápido, tá? Só que eu vou fazer todas as etapas. Não queima etapa. Qual que é o infinitivo de contesse? Conter. Ele deriva de ter. Ter no pretérito. Ó, SSI, lá do subjuntivo. Eu tenho, mas ele não queria que eu tivesse. Você sabe disso. Então, se o ter fica tivesse, o conter fica contivesse. Pronto. Aí, ó. Você pode até ir mais rápido, mas sem queimar etapas. Tranquilo? Pausa, toma uma água, porque o próximo é o catiço. Pronto? Então vamos. Ó. Eles só pararam quando o juiz interviu no caso. Não, Zé, interviu tá errado? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Interviu. Vamos lá, gente. Que verbo é esse? A gente até viu de novo esse verbo, a gente viu na questão da Unicamp, né? Na aula passada. Interviu. Qual que é o infinitivo de interviu? Ué, José, o verbo é o intervir. Fantástico, até agora você tá achando ok. Então se ele é o infinitivo de intervir, ele é derivado de qual verbo? Do vir. Tira o inter ali. Até agora você tá achando super ok. Você não tá vendo nada de problemático. Agora é que tá o pulo do gato. Quer ver, ó? Eles só pararam quando o juiz interviu. No ano passado, pretérito perfeito. Mas vamos fazer, ó, o pretérito perfeito do verbo vir. Ontem eu vim pra escola. Tu vieste. Faz com ele, vai. Ontem ele veio. Ontem ele veio. O juiz veio. Então, no pretérito perfeito, o vir fica veio. E se o vir fica veio, o intervir fica... É isso mesmo. Fica interveio. O correto é interveio. Uau! José do céu. Interveio é mais feio que interviu. Até posso concordar. Mas é o correto gramaticalmente. Zé, quando que eu uso interviu? Nunca.
Ué, não existe interview? Na linguagem coloquial sim, mas segundo a gramática não. Sabe por que as pessoas usam interview? Porque elas acham que deriva do ver. Quando você não quer metar, você percebe que ele deriva do vir. Se derivasse do ver, como é que é o verbo ver no passado? Ontem ele viu. Ah, então as pessoas acham que tem a ver com o verbo ver e aí acabam colocando interview. Não, ele não é derivado de ver, ele é derivado de vir. Então não é interview, é interveio. Legal? Fantástico. E agora? Agora a gente treina isso. Vamos lá? Tá bom, ó. Ó o que a Londrininha pediu pra nós. A flexão da forma verbal em destaque está correta, ele quer a correta, em qual frase? Vamos ver? Os advogados interporam um novo recurso. Eu não vou escrever agora, gente, a etapa. Qualquer coisa você escreve aí, tá? Mas vamos devagarzinho. Interporam, qual que é o infinitivo? Interpor. Ele deriva do verbo por. Como é que é o verbo por no passado? Eu pus, tu puseste, ele pôs. E eles? Eles puseram. Eles puseram, sim. Então, se é interpor, é interpuseram. Ah, tá errado. Legal? Devagarzinho, você tá pegando a brincadeira. Quero que as razões deles se sobreponham à sua. Nossa, enfim, vamos fazer, né? Qual é o verbo? Vai, qual é o verbo? Sobrepor. Que obviamente deriva do verbo por de novo. Certo. Aqui, ó, é o presente do subjuntivo. Então vamos fazer, ó, quer ver, ó? Eu ponho, mas ele não quer que eu ponha. Que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que as razões ponham. Ah, então se é sobrepor, é sobreponham. Tá certo? Ah, espero que eles ponham a casa em ordem, reparou? Então, se é ponham, é sobreponham e não sobreponhem. A B tá errada. C, o árbitro interviu. Gente, acabamos de fazer essa, hein? Acabamos de fazer essa. No interviu é uma forma muito usada, mas coloquial, tá? Se o verbo intervir deriva de vir e o passado é veio, então intervir é interveio. Próximo. Se você o revir, será que o reconhecerá? Tá. Qual que é o infinitivo do verbo revir? Ué, José, é revir. O infinitivo de revir é rever. Boa. Rever, ver de novo. Que deriva do verbo ver. Boa. Tá, ó, se você o revir, será que o reconhecerá? Futuro. Então é o futuro do verbo ver. Cara, eu falei uns 45 minutos no vídeo passado sobre o futuro do subjuntivo do ver. O futuro do ver fica vir. Ah, então do rever é revir. Tá certinho, é isso mesmo. Lembra disso? Se o futuro do ver fica vir, do rever fica rever. Legal? Alternativa D é correta. Agora vamos ver a última. Teríamos reclamado se os guardas o detessem. Bom, eu já usei o exemplo do manter-se, do conter-se. Deter-se está errado. Mas vamos passo a passo? Deter, deriva de ter, que no passado é tivesse. Então deter é detivesse. Pronto, faz o passo a passo, não queima etapas. Tá bom? A única correta é de fato a alternativa D. Ficou claro, amigos? Na lista extra, principalmente na lista extra, tem muitas questões que envolvem isso aqui para você treinar, tá bom? Questões bem interessantes de vestibulares importantes. Dá uma olhadinha lá. Vamos para a parte 2 da aula? Vamos falar agora sobre formas nominais. O que é isso, José? Formas nominais, gente, seriam formas que não estão conjugadas, né? Então, assim, elas não estão marcadas por tempo nem por modo, porque, claro, elas nem conjugadas estão. Quais são as formas nominais? Ó, infinitivo, ar, ir e or, né? Os derivados do verbo por e por os seus derivados. O gerúndio, ando, endo, indo, além do pondo e os seus derivados. E o particípio, ado, ido, além de particípios irregulares. Depois eu vou falar disso. O que é um particípio irregular? Qualquer particípio que não termina com ado ou ido. Beleza? Quer ver um exemplo? O particípio do verbo ver, visto. Né? Não é vido. Ah, eu já tinha visto o filme. Reparou? Então, ó, o particípio do ver é visto. Não termina nem com ado nem com ido. Então seria um particípio irregular, quando não terminar com ado ou ido. Tá bom? Então vamos lá. Formas verbais não conjugadas, ou seja, que não estão marcadas por tempo ou por modo. São formas nominais. Entendi, José. É isso que você queria falar para nós? Também, mas não só. Eu vou pegar cada um deles aqui, ó, e comentar uma peculiaridade. Começando pelo gerúndio. Mas não para falar o que é o gerúndio, mas para falar de um fenômeno que surgiu há poucas décadas na língua, que é o gerundismo. O que é o gerundismo, tá, gente? Ah, já sei, José, é usar o gerúndio. Não, gente. Usar o gerúndio é algo perfeitamente normal na língua. O gerundismo, tá, significa usar o gerúndio de forma equivocada, de forma viciosa, tá? Abusiva, mas errado, usar o gerúndio errado.
Ah, não é sempre errado usar o gerúndio? Na minha redação eles falam para eu não usar. Gente, o gerúndio tem suas funções, senão não estaria na gramática, pelo amor de Deus, né? Ele indica ações que estão no momento, em curso. No passado, por exemplo, ontem eu estava estudando quando você me ligou. Ou no presente, neste momento eu estou explicando verbos e vocês estão assistindo a este vídeo. Tá vendo? Explicando, assistindo. O gerúndio tem suas funções, ações que estão ocorrendo. Beleza. Agora, quando que é errado usar o gerúndio? Boa, vamos colocar isso? Usar o gerúndio com valor de futuro do presente. Não lembro, José. Qualquer coisa, eu vou fazer aqui, mas qualquer coisa você vai ter que voltar no módulo 10, porque lá eu ensinei. Como é que é o futuro do presente do indicativo mesmo? Lembra? A linha do tempo tá aqui, tá o presente. Se você contar algo que ainda vai acontecer, futuro do presente. Ações posteriores ao fato presente. Se você usar o gerúndio no lugar desse cara, aí você cai no gerundismo. Então o gerúndio não pode ser usado no lugar do futuro do presente. Como é que é o futuro do presente mesmo? Vamos lá, Na forma simples, o que você faz? Pega o próprio verbo e acrescenta as terminações. Eu saberei, tu saberás, ele saberá. Tá vendo? É o próprio verbo saber. Eu saberei, tu saberás, ele saberá, saberemos. Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará, nós compraremos, vós comprareis, eles comprarão. Pega o verbo ser, que é irregular. Eu serei, tu serás, ele será. Pega o verbo ir. Eu irei, tu irás, ele irá. Tranquilo. Mas o que eu te ensinei também lá no módulo 10? Também existe uma forma composta para futuro do presente. Como é que é mesmo? Na forma composta, você vai pegar o verbo ir no presente. O futuro do ir é irei, irás, tá? Não, você pega o verbo ir no presente. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. E coloca o verbo na frente, o infinitivo na frente. Pronto, verbo ir no presente mais infinitivo, só que a noção é de futuro. Tá vendo? Eu saberei a verdade, quer dizer, eu vou saber a verdade. Você saberá a verdade. Você vai saber a verdade. No futuro. Nós saberemos a verdade. Nós vamos saber. Eles saberão a verdade. Eles vão saber. Tranquilo? É isso. Então, futuro do presente simples e composto. Eu estou revisando aqui o módulo 10. Tá? Um trechinho lá do módulo 10. Tá. Se no lugar desses dois caras ali, o futuro do presente simples e do presente composto, você usar o gerúndio, aí nós temos um equívoco. Vamos ver isso? Então, vamos lá. Veremos a proposta amanhã. Futuro do presente simples. Vamos ver a proposta amanhã. Futuro do presente composto. Nós veremos. Nós vamos ver. Esses dois, obviamente, corretos. Tranquilo? Só que se no lugar desses caras você usar o gerúndio, e aí? Aí nós vamos ter problema. Tá vendo? Estaremos vendo a proposta amanhã. Nós vamos estar vendo a proposta amanhã, vamos estar dando retorno. Reparou? Aí é o gerundismo. Vai usar no lugar do futuro do presente, usar gerúndio. Só uma curiosidade. Tem um teórico da Unicamp que ele fala que se fosse ele que criou essa terminologia, ele não falaria em gerundismo. Ele falaria em estarismo. Por quê? Repara, porque para você criar o gerundismo, você tem sempre que acrescentar um verbo a mais, que é o verbo estar. Quer ver? Veremos é só o verbo ver. Estaremos vendo. Tem o verbo estar e o verbo ver. Então, qual verbo eu acrescentei? O verbo estar. Aí, o verbo foi pro gerúndio. Então, por que o vendo está no gerúndio? Por causa do verbo estar. Olha do lado, vamos ver. Verbo ir e verbo ver. Como é que é o gerundismo? Vamos estar vendo. Quem que entrou a mais? Você manteve o verbo ir, você manteve o verbo ver, só que você colocou o estar. E ao colocar o estar, o ver vai pro gerúndio. Reparou? Então o gerundismo é causado pela adição de um verbo a mais, que é o verbo estar. Então ele fala que se fosse para ele, seria estarismo e não gerundismo. Legal, mas para vestibular, o termo é esse. Tranquilo? Tá bom. Isso aqui, obviamente, então, tá equivocado. Excelente. Tô adorando. Vamos lá? Gente, vamos falar de uma outra coisa interessante aqui. Participe abundante. Você pode ter visto em alguma teoria falar de verbo abundante. O que é isso? É quando para a mesma coisa tem duas formas. Normalmente, isso é com particípio. Às vezes não. Quer ver um exemplo? O verbo construir. Você tem duas formas, por exemplo, de fazer a terceira pessoa do singular, o ele. Você pode falar ele constrói ou ele construi. Eu construo, tu constróis, ele constrói ou ele construi. Ninguém usa construir, mas gramaticalmente existe. Então tá vendo? Tem duas formas, constrói e construi, para a mesma coisa. Isso é um verbo abundante, quando ele tem duas formas para uma coisa só. Normalmente isso acontece com particípios. Então quando o verbo tiver duas formas de particípio, a gente diz que ele é um verbo abundante ou que ele tem um particípio abundante. E aí nesse caso vai ser muito louco, que sempre vai ser um particípio regular que termina com ado ao ido. E um irregular que termina com qualquer outra coisa. Vamos ver alguns exemplos? Você pode procurar listas sobre isso na internet, tá, gente? Para ver outros verbos. Tem um número bastante interessante aqui, mas você pode procurar mais. Tá bom? Então vamos lá, Forma regular. Morrido, imprimido, ganhado, pagado, acendido, sempre terminando com ado ou ido. Formas irregulares. Morto, impresso, ganho, pago, aceso, que terminam com outras coisas. Entendeu? Entendi, José. Mas quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Fantástico. O que você vai ter que ver? Você vai ter que ver qual é o verbo auxiliar. O particípio vai estar aqui, antes dele vai ter um auxiliar. É o auxiliar que vai determinar se você usa a forma regular ou irregular. Como? Se você usar os auxiliares ter e haver, você usa a forma
regular. Se você empregar o ser e o estar, você usa a forma irregular. Quer ver um exemplo? Então vamos lá, ó, alguns exemplos aqui, estou inventando agora. Ah, eu não sabia que o jabuti tinha morrido. Tinha, verbo ter, morrido, forma regular. Aí a pessoa responde, pois é, ele foi morto num atropelamento. Foi, verbo ser, morto, forma irregular. Reparou? Tinha morrido, foi morto. Ah, eu não sabia que você já tinha imprimido o documento. Sim, o documento está impresso. Olha, tinha imprimido. Está impresso. Mais um. Ele nunca havia ganhado tanto dinheiro. Havia, verbo haver, ganhado. Aí você fala, verdade, o dinheiro foi ganho com apostas. Foi, verbo ser, ganho. Havia ganhado, foi ganho. Beleza? Gente, mesma lógica. Tinha pagado, está pago. Ou paga, né, no feminino. Né? Tinha acendido, está aceso, e assim por diante. Tranquilo? Tá. Claro, lembrando que se o verbo não tem particípio abundante, se ele só tem uma forma de particípio, por exemplo, o verbo amar, é só amado, não tem outra forma. Entendeu? Tá. Então, se o verbo só tem uma forma de particípio, aí, né, gente, o auxiliar pouco importa. Se ele só tem uma forma de particípio, você vai usar sempre. Mas quero chamar a atenção aqui, ó, nos regulares, pro chegar e pro trazer. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? É claro que é sempre chegado. Não tem a forma irregular. Ué, Zé, não existe um tinha chego? Então, as pessoas usam. Na linguagem coloquial, as pessoas usam. Ah, eu tinha chego mais cedo. Só que, ó, pra gramática, não. Ué, Zé, não existe chego? Não como particípio. Embora no presente exista. Né? Eu chego, tu chegas, ele chega, eu chego. Quer ver um outro exemplo que eu já vi, mas que também é gramaticalmente incorreto? Usar o trago como particípio do verbo trazer. Ah, eu não sabia que você já tinha trago a conta. Não, tinha trazido, tá? Trago só existe realmente no presente. Eu trago, tu trazes, ele traz. Beleza? Então, ó, chegado e trazido são as únicas formas de particípio. E esses dois verbos, então, só têm particípio regular. Tranquilo? Tá. E a forma irregular? Verbos que só tem forma irregular. Peguei e coloquei 3 ali, ó. Por exemplo, feito, dito, aberto. Né? Você não vai usar fazido, dizido. Repara. Então ele só tem a forma irregular, aí não importa o auxiliar. Beleza? Última coisinha antes do exercício para fechar essa criança. Vamos lá, amigos, nós vamos falar sobre infinitivo pessoal. Eu comecei falando de verbos nominais, né? De formas nominais, de infinitivo, dizendo assim, ó, são formas que não estão conjugadas. Aqui está a exceção. Tem uma situaçãozinha específica na língua portuguesa que você pode conjugar o infinitivo. Quando? Não assusta o que eu vou falar agora. Pelo amor de Deus, não assusta, tá? Quando você reduz de infinitivo uma oração. Lembra, oração reduzida de infinitivo? Calma, isso é módulo 35. Eu vou falar muito disso. Calma, nós vamos falar muito disso lá na frente. Então respira, mas eu preciso te mostrar isso. Então vamos lá. Ó. Em orações reduzidas, o infinitivo ele pode ter um sujeito. E nesse caso ele pode ser conjugado. Eu vou mostrar já já, tá? Então o que acontece? Se ele tem sujeito, ele é pessoal. Ah, Zé, isso que significa ser verbo pessoal? Significa ter sujeito? Exato. Lembra das aulas de orações de sintaxe, lá de tipos de sujeito? Que o professor, a professora, ao invés de falar assim, por exemplo, sujeito inexistente, às vezes falava é um verbo impessoal? Sim, olha lá, ó, verbo impessoal sem sujeito. Verbo pessoal com sujeito. Então o infinitivo pessoal é o que tem sujeito. Ah, entendi, José. Mas tá, mas como que aparece o sujeito? Então vamos lá, deixa eu te mostrar. Você tem que reduzir a oração. Então olha essa oração aqui, ó. Será útil, na verdade são duas orações, né? Será útil, oração 1, que eu saiba isso, oração 2. A que está em negrita, a segunda oração, a gente vai tentar reduzir. Ela não está reduzida, o verbo está conjugado. Como que se reduz? Você corta o conector. Reduzir é cortar conjunção. Reduzir é cortar conjunção. Então você vai ter que, ó, se o cara falar para você, ó, reduz a segunda oração, você tem que cortar a conjunção que. E aí como é que fica? Olha lá, ó, será útil eu saber isso. Será útil eu saber isso. Ah, eu vou estudar porque será útil eu saber isso. Vai ser útil eu saber isso. Pronto. Olha lá, ó. Qual que é o sujeito do saber? Eu. Então ele é infinitivo pessoal. Ah, entendi. Mas não muda nada na minha vida, Zé. Ainda é saber. Porque é eu. Mas a hora que você começar a usar as outras pessoas gramaticais, vai começar a aparecer desinências ali. Quer ver, ó? Será útil tu saberes isso. Ele saber isso. Nós sabermos isso. Vós saberdes e eles saberem. Tá vendo que tem a desinência de pessoa ali? Ah, entendi. Que desinência é essa? Nada, es, nada, mos, des, em. É a mesma do futuro do subjuntivo. Então vamos voltar nisso? Vídeo passado? Nada, s, nada, mos, is, m. Isso serve para presente do subjuntivo e para pretérito do subjuntivo. Nada, es, nada, mos, des, em. Serve tanto para o futuro do subjuntivo quanto para o infinitivo pessoal. Beleza? Então você reduziu a oração, quer cortar o conector, aí você dá um sujeito ali pro verbo. Mas fica tranquilo, gente, a gente vai falar mais disso no módulo 35. Beleza? Beleza. Vamos fechar? Vamos fazer um exercício aqui super... isso aqui é maravilhoso. Eu vou botar minha cara no lugar do Smile. Pera aí.
Aí. Aqui. Não printa, tá? Sorria. Sorria, você está sendo filmado. Não, pode printar, foda. Foi. Sorria, você está sendo filmado. Aquela clássica, né? Ah, eu acho que na lista extra que eu passei dos módulos 11 e 12, eu coloquei a letra A dessa questão. Que falava pra você mudar o sorria ali pra primeiro do plural, uma coisa assim. Agora eu tô fazendo a letra B aqui. Olha que legal, ó. Leia este aviso, tal, sorria, você está sendo filmado. Aí a pergunta da FUVEST é a seguinte. Criou-se recentemente a palavra gerundismo para designar um uso abusivo, errado, incorreto, né, do gerúndio. Então o gerundismo é o uso abusivo, incorreto do gerúndio. Tá, na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Eu adoro essas questões, na sua opinião, né? Ah, liberdade de opinião. Na minha ocorre. Não é assim, vai ter que ir na gramática. Então, na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre? Sorria, você está sendo filmado. Isso é gerundismo? Ou seja, é um uso incorreto do gerúndio? Explica. Lembra, gente? Quando que é gerundismo? Quando você coloca o gerúndio no lugar do futuro do presente. Mas essa criança aqui não está no futuro. Ela está no presente. Então aqui o gerúndio está correto. Gente, eu estou gravando um vídeo. Vocês estão assistindo a um vídeo. Você está sendo... Eu estou sendo filmado. Inclusive tem uma metalinguagem, porque eu literalmente estou sendo filmado. Então, no presente não tem problema nenhum. Tá? No presente, usar o gerúndio está ok. Então é isso que você vai colocar na resposta. Vamos ver isso? Coloca na resposta. Ó, gerundismo ocorreu aí? Justifica, explica. Não. O gerúndio está sendo usado adequadamente, porque está expressando uma ação que está ocorrendo no momento da leitura, ou seja, ele está expressando uma ação no presente. O gerundismo consiste em se utilizar o gerúndio em substituição ao futuro do presente. Entendeu? Perfeito. Amigos, fechamos. Acho que vocês gostaram. Vamos lá? A cada par de módulos, o José disponibiliza uma lista, fechamos. Então, como é que é mesmo? Módulo 13, só coloquei 4. De tarefa mínima. Módulo 14, só 4, porque essa listinha ela tá pesada. Mas vale muito a pena você tentar fazer principalmente as questões abertas, tá bom? Então pega lá, vai tentar fazer as questões abertas. Tem Unesp, tem FUVEST, tem Unicamp, tem MED Bragança, que é bem legal. Então tem uma lista bem interessante para você tentar fazer, tá? As provas têm usado muito questões a respeito de formas nominais e principalmente de verbos derivados, tá? Espero que vocês tenham gostado desse parzinho, né? Conjugação do subjuntivo e verbos derivados mais formas nominais. Vai treinar isso. Tô morrendo de saudade, mas por enquanto, stay home, cuide-se, cuide da sua família. Eu amo muito vocês e o final, você já sabe. Digam tchau para o José.